3, 2, 1. Bem, amigos do Poeta, amigos do canal YouTube e também do blog Amigos do Poeta 1970. 1970, Eric, porque é um ano relativo ao nascimento de alguém, né? Não sei de quem é. SAMU Regional, hoje é um prazer muito grande, Eric, estar aqui com você, falando para os meus seguidores, para o mundo, porque o YouTube é o mundo, né? Você está com uma missão muito importante, que é salvar vidas. E vidas hoje não tem preço, né? Tem sentimentos, tem tudo isso, né? Exatamente. Então agora, gostaria de dizer a você que para mim, como responsável por esse canal de comunicação, é um prazer muito grande. Tive a oportunidade de vê-lo mais cedo, fazendo a exposição de muitos equipamentos, da sua ferramenta de trabalho. Então a sua saudação diretamente para aquela câmera, para o público de casa, aqueles colegas seus de SAMU, enfim, sua saudação. Boa tarde. Primeiramente a gente quer agradecer, né, para mim, né, e para toda a equipe do NEP, é um prazer muito grande, né? A gente está aqui hoje, né, no município de Bonfinópolis. Meu nome é Bonfinópolis de Minas. Bonfinópolis de Minas, né? Não parece errado. Somos do NEP, né? O NEP é o Núcleo de Educação Permanente, né, do SAMU Regional, da Macro Região Noroeste, né? Então, o que é isso? Né? Somos um setor, né, um departamento responsável por fazer treinamentos, né, não só da nossa equipe do SAMU, né, como de todas as secretarias de educação e de saúde dos 33 municípios que compõem, né, a macro-região noroeste. É uma macro mesmo, né? É uma macro-região noroeste. Muitos municípios. Você é o Eric, O positivo, ele é enfermeiro, é médico, qual a sua profissão, sua função? Formação. O meu nome é Eric, né? Eu estou no cargo lá de coordenador do NEP. De formação, sou enfermeiro. Tenho especialidade em urgência e emergência e também especialidade em UTI adulto. Estou há 10 anos na área já de urgência e emergência. 10 anos? Parece novinho, já tem 10 anos de profissão. Mas então vamos começar, Eric, enfermeiro Eric, coordenador regional. Eu que sou poeta, sou sonhador, escritor de Bonfinópolis de Minas, gosto de brincar com as palavras. O português é cheio de pegadinha, né? O que você poderia dizer aqui sobre a diferença, a possibilidade de diferenciar urgência e emergência? Sim. Não são palavras homônimas, mas são sinônimas. Com certeza, boa pergunta, foi bem interessante. Então, na verdade é o seguinte, urgência, a gente define urgência e emergência. A gente define aquilo que é urgência, vamos dizer, uma coisa que eu posso aguardar um tempinho. A emergência é aquele atendimento imediato. Vou trazer um exemplo básico, né, para você. À vontade. Exemplo, eu estou com um paciente aqui agora que teve um ferimento de arma de fogo, né? É uma emergência, né? Aí vamos supor agora um paciente que está com uma dor ali típica de um apendicite, uma dor ali abdominal. Ela é uma urgência, né? Ela pode aguardar um minutinho, porém ela não tem que ser atendida de imediato. Então essa daí seria a boa definição ali da urgência para emergência. E o SAMU é mais para emergência, então, não é isso? Exatamente. O nosso maior foco, né, do SAMU são os atendimentos de emergência, né? Acaba que em muitos casos, né, da urgência pode sim agravar, né, virar uma emergência, mas o foco assim, do SAMU é mais voltado à parte emergencial. Excelente. Então está explicado aí. O português, igual eu te falei, não são homônimas, mas são sinônimas. Exatamente. A nossa primeira pergunta, então, de quem que é a responsabilidade do SAMU? Certo. Então, o SAMU, como ele é nível regional, né? Hoje o nosso SAMU ele virou regional, a gente atende 33 municípios, temos um total de 21 bases descentralizadas. Nesse momento, como ele foi regionalizado agora, vai fazer um ano de serviço, ele é de responsabilidade do Estado, né? A maior contrapartida vem do Estado e também contrapartida dos municípios. Então, ele é um serviço, até o momento, bipartite até o momento. Né? Então, daqui uns dias a gente vai receber, né, essa certificação, né, da União e a gente vai virar tripartite. Mas no momento ainda é bipartite. Ainda é dois gestores. Exatamente, são per capita, né, per capita dos municípios e a parte maior que vem da parte hoje do recurso do Estado. Sim, muito bom. Essa pergunta só para dar um esclarecimento, que o público às vezes fala, qual é o governo federal, o governo municipal, por que o Bonfinópolis não tem SAMU? Não, vamos perguntar daqui a pouco. Importante demais. Eu pesquisei antes de iniciar essa fala nossa, que o SAMU está fazendo 20 anos, é de 2003, o primeiro SAMU, é um
produto do Plano Nacional de Atenção às Urgências, criado pelo governo federal em 2003. Então o SAMU é novo, né? 20 anos. 20 anos. O SAMU, na verdade, né, foi da portaria de 2002, aí já entrou a parte da portaria 2048, então, da política de urgência e emergência, já tem, né, esse tempo todo. Vou trazer nossa realidade lá de Patos de Minas. Lá a gente tem um SAMU que já tinha, né, vários. Só ampliou. Só ampliou, agora lá só que era só municipal, agora virou um SAMU regional. Então o SAMU é novo só na região Marco e Noroeste, a nível regional. Mas SAMU municipais já existia, né, em várias outras cidades. Isso, nessa função aqui que foi do governo federal, mas em 2003 a informação, igual você bem colocou aí, muito bem explicado. Os objetivos principais do SAMU. Certo. Se trata hoje do SAMU, né, o nosso foco é o APH, que a gente fala, né, que é o atendimento pré-hospitalar. Né? Então, aquele atendimento que a gente faz na vítima na via pública, no local de trabalho, né, no local que a gente fala pré-hospitalar, ou seja, fora do ambiente hospitalar. Sendo SAMU regional, além de a gente fazer aquele primeiro atendimento do paciente, a gente ainda faz as transferências também interhospitalares. Quais são elas? Não são todas, né? São aquelas transferências que a gente fala que o paciente está aumentando o nível ali de complexidade. Então, esse tipo de paciente a gente também faz essas transferências. Exemplo, chegou um paciente aqui em Bonfinópolis, né, com um AVC, né? O pessoal fala derrame, né? Sim. Teve um AVC ali. Imagem popular. Exatamente. Você não vai ter recurso para aquele paciente. Você tem que encaminhar ele. Tem que encaminhar ele para uma maior complexidade. Esse paciente é beneficiado pelo SAMU regional. A gente transfere esse paciente numa ambulância nossa que a gente fala usa, né, que é a unidade de suporte avançado, com toda uma equipe ali, né, preparada para fazer aquele tipo de transferência. Ótimo. Dentro dessa pergunta eu também fiz uma pesquisa. Você falou isso, realmente o atendimento pré-hospitalar, né? O APH que eu falo, Exatamente, né? Móvel, é o atendimento pré-hospitalar móvel prestado pelo SAMU. Funciona 24 horas por dia e tem 3 objetivos básicos. Né? Primeiro, atender agravos agudos, regular o sistema de vagas de urgência e emergência em hospitais e atender a urgência e emergência. Complementa essa fala aqui. Interessante, muito interessante. Funciona o seguinte, o SAMU a gente funciona através do tridígito, né, que a gente fala que é através do 192, que o pessoal vai conseguir falar com a gente diretamente. Então, só para nível de curiosidade, a hora que você liga no 192 dos 33 municípios, a ligação cai para a gente lá em Patos, dentro de uma central de regulação. E dentro dessa central de regulação, temos vários profissionais ali treinados para regular aquele chamado. Então, o chamado cai no primeiro profissional, que é um TARM, que é um técnico de auxiliar de regulação médica. Esse profissional é treinado para pegar qual que é a queixa principal do solicitante, qual que é o endereço e qual que é o ponto de referência. Logo em seguida, né, ele dá um enter no computador, a ligação passa para o médico regulador, e o médico regulador vai fazer o quê? Vai triar aquela ligação. Ele vai ver se aquele paciente, né, aquele solicitante, se ele precisa só de uma orientação médica, ou se ele precisa de um atendimento mais básico, de uma ambulância de suporte básico, ou se ele precisa de um atendimento de suporte avançado, que é as nossas ambulâncias de suporte avançado, ou se é uma transferência interhospitalar, entendeu? Então é uma complexidade ali de informações que a central de regulação faz para fazer o melhor, né, de acordo com a necessidade daquele solicitante. Ok, bem colocado, né? Às vezes as pessoas não confundem, liga o 192, ele não atendeu bem. Não é justamente o profissional está lá para esclarecer. Às vezes é simplesmente uma orientação que está precisando, né? Muito bem. A outra pergunta é a seguinte: quando a gente chama o SAMU? Quando chamar o SAMU? Em quais situações? Quais situações? São várias, né? Não daria aqui para eu falar assim, quais as principais. São qualquer coisa que a gente fala assim, ó, considera como urgência e emergência, fugir do controle. É SAMU. É SAMU. Então, a gente tem que fazer as principais diferenças, né, que existe. O pessoal confunde muito o serviço do SAMU com o do bombeiro, né? Sim. Então, tem essa pergunta daqui a pouco. Tem essa pergunta? Então já vou dar meio que um adiantado. Então a gente liga para o SAMU, considerei que é uma urgência e emergência. É uma dor no peito, né, um desmaio, uma hipoglicemia, né, uma queda na própria altura, uma possível fratura. Então são várias situações que a gente, né, tem que fugir do controle, viu que é urgência e emergência? Liga para o SAMU. O que não é do SAMU? Exemplo, uma pessoa precisa fazer um exame, mas não é do SAMU. Não é urgência. Já foge da urgência. Pode esperar um pouquinho. Exatamente. Ótimo. Então tá aqui, quando chamar o SAMU, um exemplo aqui que eu dá a informação, em ferimentos de arma branca, arma de fogo, né? Soterramento e deslizamento de terra com vítimas, Sim. crises compulsórias,
Outras situações consideradas de urgência e emergência, são várias, São você várias. colocou aí. A outra pergunta é o seguinte: quais os dois tipos de SAMU? Vi na pesquisa, eu olhei várias informações, tem 2 tipos de SAMU. Quais são os 2 tipos de SAMU? Boa, interessante, eu acho que a grande maioria do pessoal não sabe, né? Ele faz SAMU e SAMU de qualquer jeito. Ele viu a ambulância, acho que tudo é o mesmo, né? Então, pela portaria 2048, que aqui rege o funcionamento, né, da urgência e emergência, do SAMU, é dividido em 2 modalidades, as ambulâncias. A ambulância USA, que é a unidade de suporte avançado, nela a tripulação mínima é obrigatório ter um condutor socorrista, um médico e um enfermeiro. Então, essa É o mínimo que tem é o que ter mínimo, aqui. é o mínimo. Pode até ter mais profissionais, mas o mínimo é esse. Faltar, não. E a ambulância USB, que a gente fala que é a unidade de suporte básico. Nela é obrigatório ter no mínimo um condutor socorrista e um técnico de enfermagem. Ótimo. O USB, lembra até o USB do Você sistema lembra do do trabalho? telefone da informática. Exatamente. Mas é bem colocado. Bem colocado. Esses 2 tipos, lá na informação, não sei se você me corrige se estiver certo, a internet, a pesquisa que eu fiz, Sim. diz o seguinte: o atendimento pré-hospitalar móvel realizado por aeromédico, atendimento pré-hospitalar móvel realizado por embarcação, fiquei até na dúvida com essa colocação, e você agora fique à vontade para explicar mais ou menos, mais claro, o que seria essas modalidades. Legal, né? Funciona o seguinte, só para nível de curiosidade, se a gente pegar nessa mesma portaria que eu mencionei, lá tem, pode ver, A, B, C, D, E e F, modalidades de atendimento. Quando eu falo A, eu lembro da ambulancinha branca, que é a ambulância sanitária. Quando eu falo da ambulância do tipo B, eu penso na nossa ambulância, que é o USB, que é o suporte básico de vida. Quando eu falo na ambulância do tipo C, é aquela ambulância do bombeiro, aquela vermelha. Ela não é uma ambulância, ela é uma unidade de resgate. Então ela é caracterizada. Não é ambulância, tem que ser bem unidade claro. de resgate, né? Que é diferente o resgate de um atendimento. A gente Não tem os equipamentos Exatamente. só para levar para o posto. Só para resgatar mesmo. A ambulância do tipo D são as UTI móveis, né? Então no nosso caso a nossa USA, ela é considerada ambulância do tipo D. Aí depois entra a parte E, né? Que já são a parte de aeronave, e por último o F, que é a parte de embarcação, que não é comum aqui na nossa região. Comum, né? As ambulâncias que fala, né? Ambulância, é a lancha, né? Exatamente. Você já fez algum atendimento dessa modalidade? Do aéreo já. Eu até trabalho no SAMU de patrocínio também. Sim. Lá eu trabalho. Faz parte da marca patrocínio? É na outra. Eu trabalho nos 2 SAMU. Eu trabalho na marca. Múltiplo, então. Exatamente. Então eu trabalho no SAMU na Triângulo Norte, né? Que é do CISTRI, e também aqui no NEP do CISREUM. Então eu trabalho nos 2 consórcios. Já tripulei a aeronave do SAMU, né? Existe uma aeronave que ela é disponibilizada pelo Estado. E essas aeronaves, os pilotos são oficial do bombeiro e a equipe que tripula são do SAMU. É o enfermeiro e o médico do SAMU que vai tripular essa aeronave. Então, exemplo, um paciente infartado que precisa ir para mais urgência e com um determinado tempo de resposta melhor, a gente utiliza esse tipo de aeronave. Ótimo. Aí dentro aqui, só para complementar a fala, complementar o que eu tinha dito, na pesquisa depois rolou outro atendimento médico pré-hospitalar móvel, realizado pela equipe da unidade de suporte avançado via terrestre, que você acabou de falar aí. Outra pergunta agora é o seguinte: para que local e no hospital o SAMU leva o paciente? Legal, né? Funciona o seguinte: a gente segue uma grade de pactuação que ela é feita realmente pelo Estado. Aí o atendimento é dividido em baixa, média e alta complexidade. Então vai depender, né? Vamos supor, tal município está homologado para fazer baixa e média complexidade. Ele vai receber pacientes daquela região de baixa e média complexidade, mas de acordo com aquela especialidade. Exemplo. Por especialidade. Por especialidade. Além de ser da complexidade, exige a especialidade. Vou trazer um exemplo claro, o Hospital Regional lá em Patos, né? Lá a gente recebe os traumas mais graves, aqueles pacientes da neurocirurgia, um traumatismo craniano que precisa de abordagem cirúrgica. Vai para Patos, porque lá são habilitados a parte de alta complexidade da neurocirurgia. Certo. Muito bem esclarecido aí. E na pesquisa, vamos ver, na pesquisa, tudo hoje a gente pesquisa, o mundo está na palma da mão, né? Sim. Fala aqui uma das regras aqui, que a ambulância deve ser para o hospital mais próximo, evidentemente para salvar aquela vida, e se tiver o paciente alguma convênio com o hospital, vai para aquilo, senão vai para o hospital do SUS. Sim, exatamente.
É que funciona. A gente tem que. Eu faço o primeiro atendimento, né? Estabilizo o paciente e levo ele para aquela complexidade. Só que pode acontecer do paciente falar, não, eu quero ir para o particular. Que às vezes Ele tem o direito, É. né? Na verdade, ele tem direito de usar o SUS, mas ele tem o plano. O SUS é universal, tá todos. Exatamente. Mas se o paciente tem o plano, né, e ele está ali, né, e a gente consegue levar ele sim para o particular sem nenhum problema. Obviamente, a gente trabalha levando, né, a maioria por SUS. Mas se o paciente tem o plano ou optou por ir para o particular, a gente É a opção do faz paciente. a transferência também. Encaminha esse paciente para o privado também. Certinho. Agora vem aquela pergunta do bombeiro, que eu perguntei, qual é a diferença básica entre SAMU e Corpo Bombeiro? Corpo de Bombeiro. Começando pela formação, né? Na verdade, o Corpo de Bombeiro militar são profissionais militares e não são profissionais da saúde, né? Lá não tem médico, não tem enfermeiro, não tem técnico, né? Eu estou falando do bombeiro de Minas, né? Estou falando de Minas Gerais. Sim, nós estamos falando de Minas. Porque Geralmente não vai ouvir, mas estamos falando de Minas. Porque quando eu falo de outros estados, lá eles pegam profissionais da saúde e infiltram o bombeiro. Exatamente. Então, Minas Gerais ainda não é assim. Não é assim, é separado. Então, tá tendo alguém caiu dentro de um buraco e está preso. Quem faz esse tipo de serviço é o bombeiro. O SAMU a gente não faz resgate. Tem alguém tomando um choque na alta tensão. Não é o SAMU, é o bombeiro que faz o resgate. Agora, o atendimento, se tiver o atendimento pré-hospitalar, esse é do SAMU. Então, a principal diferença, né, a esclarecimento aqui é essa. Dentro do bombeiro tem profissionais militares, dentro da ambulância deles não podem ter materiais voltados à saúde, porque não são profissionais de saúde, né? E dentro da ambulância do SAMU, eu tenho materiais e equipamentos que a gente encontra do hospital. Então, a breve diferença é essa. No SAMU tem profissionais de saúde e no bombeiro é militar. E no bombeiro são militares. É porque muita gente fala corpo de bombeiro. Aí já ouvi pessoas pensando, bombeiro é o quê? Ele é civil ou ele é militar? É militar, é corpo bombeiro, é o CBM que fala, né? Exatamente, isso mesmo. É o cabo, CBM, eu tenho parentes do corpo bombeiro. Isso. Tem vários colegas do corpo bombeiro também, tem colegas. E existe aqui dentro das colocações, sabe, complementando, né? Você está indo no meio, é excelente as respostas. Mas só como eu busquei antes preparar para essa entrevista, para que existe no contexto a divisão de atendimentos em função das suas características, você acabou de falar. Como o Corpo Bombeiro assumiu o atendimento aos traumas e ferimentos, o SAMU prioritariamente as chamadas de emergências clínicas. Isso mesmo. Ótimo. A gente trabalha, é bem importante a gente aproveitar o espaço aqui para a gente deixar claro que a gente não trabalha competindo no serviço, né? Um complementando o serviço. É parceiro. Exemplo, chega lá um paciente, né, colisão de carro, está encarcerado. Eu do SAMU, eu preciso do pessoal do bombeiro para desencarcerar a vítima dali. Ele tem um equipamento próprio, né? Agora que ele desencarcera a vítima, aí sim começa o atendimento do SAMU. A gente precisar ali funcionar um acesso do paciente, fazer um medicamento, precisar entubar o paciente, a gente consegue fazer tudo ali no local. Essa palavra entubar, eu não tinha ela aqui não, mas eu vou utilizar daqui a pouco. Qual a rotina? Eu sei que é bem puxado. Qual é a rotina de um profissional do SAMU? Qual é a média máxima e mínima de atendimento por base? Por base? É bem relativo, né? É relativo, só muito a média, né? É bem relativo. Vamos supor, vou trazer exemplo de duas, né? São 24 horas, né? São 24 horas, né? Exemplo, se eu pegar um município assim que quase não dá chamar, exemplo, Dom Bosco, né? Aqui próximo de você, a gente tem base em Dom Bosco. Se eu pegar um município próximo de base, que é Carmo do Paranaíba, os meninos do Carmo do Paranaíba, em 12 tipo, em 12 horas, o Carmo do Paranaíba tem hora que faz 13, né, em ocorrência. Se eu pegar uma de Dom Bosco, tem hora que faz uma, né, em 12 horas, no máximo uma. Então, tipo assim, depende do local. A demanda, com certeza, ela é de acordo com o local. Bem colocado aí. 24 horas salvando vidas, né? 24 horas salvando vidas. Deixa eu ver a pergunta que eu ia fazer aqui. Agora vamos voltar naquela. Falou da intubação. Certo. Na parte da manhã, você brilhantemente fez as demonstrações, todo o procedimento, tudo que se faz. E nós estamos agora recém saindo aí, graças a Deus, voltando no momento do Covid, que essa palavra intubação foi a mais que você ouviu. A mais temida. A mais temida, todo mundo, não quero, não quero ser entubado. Eu estou falando, até emociona falar, eu perdi o irmão.
lá em Anápolis, Entendi. no auge do Covid 2021, quando estava morrendo, toda semana no Jornal Nacional, tudo canal de comunicação, hoje o número 750 mil, meu Deus do céu, foi muitas vítimas, quase todas as famílias brasileiras tiveram uma vítima, quase certeza que teve, esses milhares que faleceram. E eu digo para você, enfermeiro, profissional, jovem, mas com muito conhecimento da causa, o meu irmão, ele estava no hospital em Anápolis, na UPA, e nos corredores, local. Primeiro momento, a própria doença já exclui o paciente, ninguém vai ficar perto, aquela coisa, isolamento, já é um isolamento total. Mas ele estava totalmente consciente. Eu tenho um áudio que ele gravou para mim de manhã, aliás, à noite, quando foi de manhã, no outro dia, ele levou para o hospital, ele estava em casa. Eu estava melhorando, 8 dias de contaminado, 8 dias após, já estava em casa, assim, tinha tomado remédio. Aí ele era muito nervoso, muito ansioso. E ele cismava que estava com falta de ar, mas às vezes nem era. Era assim mais questão de ansiedade. Levou para o hospital, de manhã, às 9 horas da manhã. Quando foi 14 horas, ele faleceu. E a minha sobrinha, ela é psicóloga, filha dele, estava lá no hospital, falou com ele não quer ser entubado. Ele, se for morrer, vai morrer assim. Mas os médicos, não sei, não estou culpando a classe médica, mas houve essa questão do Covid, assim, pegou todo mundo de surpresa. Os profissionais não estavam preparados, eu acredito que não estavam. Era aquele jeito, queria liberar o paciente para casa, e a intubação era o caminho. Aqueles que resistiam, sobreviviam, que não resistiam, morriam. É o que você estava mostrando, aqueles equipamentos. Eu senti, eu fiz uma viagem, sabe? Entendi. Mas realmente a situação de Covid ali, né, eu acho que a gente pôde ver isso na o realidade. SAMU atendeu muitos casos. Muitos casos. A gente pôde ver que o mundo inteiro não estava preparado, né? Não só o Brasil, né, na verdade. O mundo inteiro não estava preparado, né, no estado desse de calamidade. Foi muito triste, muito lamentável. Exatamente. Aqui em Mofral tivemos vítimas de 32 anos, rapaz, e morreu. Eu também perdi colegas também da área lá em Pará. Você não foi contaminado, foi do outro? Eu fui contaminado. Duas vezes, mas graças a Deus eu não tive nenhum sintoma assim mais Se eu fui, eu acho que eu fui usar sintomático. Porque eu não senti nada diferente. Às vezes, até hoje a dengue não me pegou. É um problema muito grave, a dengue está matando milhares de pessoas. E é questão de saúde pública mesmo. Exatamente. E as famílias, as pessoas, eu até faço um apelo, cuide do quintal, limpe, não acumule lixo, que você acaba a própria vida. Aquelas pessoas que estão colocando para ser a própria vítima da sua ação indevida. Fala você agora, nós estamos um canal de comunicação, esse YouTube, Amigos do Poeta, mas tem amigos políticos, amigos jornalistas, amigos médicos, você enfermeiro. A sua chamada para essa questão da dengue diretamente para a Câmara. Pois é, né? Você é do SAMU, mas você vai falar isso aí. Falar também de dengue, né? O SAMU não fala é generalizado. A gente sempre pede, né? Porque a doença a gente sabe que tem, né? Existe a doença, igual tá falando do Covid, tem pessoa que tem um sintoma leve, mas tem pessoa que tem um sintoma mais agravado. As comorbidades, né? Exatamente, as comorbidades entram muito no contexto. Então, qual que é a maior recomendação nossa, né? Cuidar, eu acho que se cada um cuidar do seu lote, né, da sua casa ali, fazer o básico, a gente vai conseguir eliminar essa doença, né? Então começar com as maneiras básicas, né? O controle da caixa d'água, controle, né, das plantas, né, os vasos ali que juntam água, pneus, né? Então a gente começar com essas medidas básicas aí, eu acho que se a população conscientizar, sem dúvida a gente consegue reduzir e quem sabe um dia até mesmo eliminar essa doença, né? Que tantas já foram erradicadas e por que a dengue até hoje, quantos anos que se fala de dengue? Exatamente. O Covid, eu acho assim, eu não sei se essa pergunta é adequada para você, mas é só na opinião, você não é um médico, mas é um profissional que lida com a saúde. É um questionamento que eu faço, por que a dengue há quantos anos, com a ciência, com a evolução, ainda não descobriram a vacina para acabar. Já deu o Covid, 2 anos após, 1 ano e pouco, já tem a vacina, uma primeira dose, segunda, terceira, quarta dose, eu tomei as 4. Mas eu fico pensando, como se explica isso aí? Na verdade, né, como qualquer doença, né, viral, né, a gente tem muitas mutações, né?
Então essa parte de mutações acaba que complica você criar uma vacina única, né? Então hoje eu tenho um subtipo, né, de uma doença, né, e talvez criar uma vacina para determinada doença fica difícil em relação àquele vírus, ele faz uma mutação. O que é isso? Ele muda. Então se eu criar uma Aquele vacina... resistência com uma coisa. Exatamente. Então essa é a maior dificuldade, não só para várias doenças, essas são as dificuldades. Você faz uma vacina, né, vamos supor o pessoal da Fiocruz, né, que estuda muito a parte de vacina, faz uma vacina com um tipo de meningite. Mas a gente tem vários subtipos de meningite. Então a gente preocupa com aquela que mata mais, aquela que tem mais casos. Entendeu? Então, tipo assim, mas conseguir 100% imunizar de determinada doença, realmente a gente já sabe que né, realmente É um impossível. sonho, É um sonho dos anos ainda dos filhos, né? Ótimo. Coloquei isso na situação bem. Não, mas eu acho que. Mas eu te pergunto, já perguntei para médicos. Essa é a primeira pergunta que eu fiz para você. Agora, o Eric, diante de tudo que eu já falei aqui, que eu perguntei, ficou alguma coisa que eu não perguntei, que você gostaria de falar, para esclarecer melhor? O SAMU, a ação, essas 24 horas, na verdade são 25 horas, né? 25 horas. Antes de começar o dia, eu estava pensando. 7 dias por semana. Eu queria deixar bem claro aqui, né, que o pessoal conscientizar também na hora de ligar, né? Apesar que aqui, né, infelizmente ainda aqui em Bonfinópolis não tem a base, né? Breve deve ter. Se Deus quiser, né, a gente torce para Bonfinópolis, né, ter uma base descentralizada do SAMU, que é importante para a população, né? E a gente conscientizar quando ligar, né? Então hoje o objetivo do nosso treinamento é orientar aquele pessoal. Isso aí. Isso, hoje nosso treinamento foi com os profissionais da ponta de vocês, né, profissionais médico, enfermeiro, técnico que trabalham no hospital de vocês, explicar quando eles devem sim ligar para o SAMU, porque eles também vão ligar. Vocês vão ter transferência, que a gente vai vir aqui com a nossa ambulância e fazer transferência para vocês. Então, tipo assim, a gente quer que usa, só que usar da maneira correta, adequada, né? Quando realmente for necessário. Porque às vezes desloca uma ambulância para cá, pode ter um caso muito mais grave. Com certeza, isso acontece. Isso é ligações falsas. Trote. A gente faz o levantamento lá, eu não estou lembrando agora por exato, mas se a gente for pegar os números lá de trote, é muito grande. A pessoa, a falta de consciência é muito grande. Brincar numa área que está salvando vidas. Esse é o maior criminoso. Com certeza. Esse é o criminoso. A gente vai começar agora com um projeto que chama Projeto Samuzinho. Já existem, né, em outros escolas. Regional, exatamente. E a gente vai começar agora, está criando a parte de. Já tem um mascotezinho? Estamos fazendo, confeccionando um mascotezinho. Já mandaram para a gráfica, o pessoal da arte. Zé Gotinha da vacina da polio. Vai ter o Samuzinho. O Samuzinho. O que é o objetivo? Mostrar para essas crianças não só não fazer, obviamente, não passar o trote, mas quais medidas de primeiros socorros elas conseguem fazer. Né? Isso é importante. E criança hoje é super inteligente, né? Consegue manusear um tablet, um celular com tanta facilidade, então. A gente tem nesse público, a gente vê que é interessante, porque além deles não passarem o trote, eles veem a importância do serviço, eles sabem o que? Replicar aquele conhecimento com muito mais facilidade que uma pessoa adulta, né? Bom, com certeza. Ótimo, muito bem. Senti a vontade por você aqui. Também. Senti satisfeito com as suas respostas. Obrigado. Espero que o público de casa, você que vai assistir, também tenha esse mesmo sentimento. Não, bom demais. E agora eu quero todos os meus convidados, eu tenho um banner que está aqui nessa. A ficha não está muito, tem a outra ficha que eu te falei. Essa aqui tem toda. O governador Romeu Zema, fiz uma entrevista com ele em Patos de Minas em maio desse ano. Eles tinham recém-saído do Covid. Esse ano não, ano passado, 2022. Com ele, tá a foto, dá para ver aqui. O deputado federal, muitas autoridades. E o Zema falou muito claramente das pessoas que fica dando a ouvir pro Zezinho da internet, com o sotaque de mineiro bem puxado dele. Eu sou mineiro, mas o mineiro de Passos de Minas tem uma fala diferente, não tem? Tem mais caipira. Você patente aí do Hotel Livre, do amigo Rogério, que eu falei lá, Rogério Soventura, a todos vocês de Patos, meu abraço. Não estou criticando, mas é diferente a fala do pacense. É diferenciado. Vocês tem um detalhe, Soventura falava que tem, só para descontrair, que tem 3 tipos de pessoas que moram em Patos. O patense, o patureba e quem sai de lá é um patife. É o patense quem nasce, quem vai para lá. Patureba quem nasce. Quem sai de Patos é um patife. Soventura, que era um grande produtor rural, ele gostava de brincar. Falava, eu sou patense. Eu cheguei para lá, eu sou da Água Formosa. Ele é do lado, né? Então, a pergunta que eu faço é o seguinte. Todos esses convidados, você hoje está com 30 anos,
No máximo 30 anos. 33 anos. Ah, então, tá vendo? Meia idade aí. Eu sou meio, não sou vidente, né? Mas está evidente pela visão sua, jovem. Um bom profissional. Obrigado. Quando você estiver lá com seus... Tem algum benefício de aposentar mais cedo, pessoal do SAMU? Acho que da saúde em geral não está tendo, não. Nem não tem benefício. Não. Então vamos pensar no horizonte, você com 33, mais daqui mais 30 anos, 63 anos, 65 que aposenta, né? Aí a pergunta é o seguinte: você conseguiu cumprir toda a missão, a contribuição, chegou a cartinha do INSS, o Eric está concedendo o seu benefício. Oh, isso é bom, hein? Você vai sentir saudade dessa rotina puxada, mas que se faz com amor. A minha pergunta é o seguinte, Eric: quais são as palavras que você gostaria que ficasse gravado na mente de todas as pessoas, seus colegas de trabalho, das pessoas com quem você fez os atendimentos e salvou muitas vidas? Quais são as palavras que ficam para aquela câmara? Na verdade não são as palavras, são várias, né? Eu acho que a que mais resume, sou apaixonado por urgência e emergência. Desde a época que eu me ingressei na faculdade, eu já via, sabe, já existia o SAMU em Patos, né? O olho brilhava. Então, sempre gostei da área de urgência e emergência. Resumindo, gratidão. Para mim, tipo assim, só gratidão, né? Tipo assim, em ajudar o próximo, em passar o pouquinho que a gente sabe, né, da área de urgência e emergência para outros colegas, né, para a população em geral. Então, resumindo no contexto, seria gratidão. Sou muito grato mesmo, por fazer parte, né, dessa instituição que ajudou, salvou tantas vidas. Tantas pessoas, né? E com certeza você deve receber ligações: olha, muito obrigado, né? Sim. Aquele meu pai, meu tio, meu primo que você ajudou, tá bem hoje. A gente encontra, né, com o pessoal, né? Eu sou muito de cabeça, sabe, com nome, essas coisas. A gente encontra, fala: não, lembra aí, né? Eles lembram da gente, mas a gente não lembra. Então, a população em si reconhece, né, o serviço do SAMU, que é muito importante, né? Com certeza. Isso pra gente. Então a palavra que fica é gratidão. Gratidão, sempre. E a palavra que fica com você, para mim, também é gratidão. Mas em gratidão a isso, eu vou te presentear com esse livro, Poesias Encantadas, volume 8. É uma antologia, são vários autores de todos os estados brasileiros estão aqui. Nossa, de Bonfinó. Em Minas Gerais perdeu um celeiro de poetas sonhador. Tem mais de Minas aqui que E eu, de Bonfinópolis de Minas, estou aqui com 2 textos que quando eu vou conversar com o rapaz, a Milvese me falou que vocês viriam, eu vou ter oportunidade e vou levar, qual que eu vou presentear a eles? Esse livro que tem um poema que diz o seguinte: Vidas Cristais de Murano. Cristais de Murano é um cristal caro, né? Muitas coisas sobre a vida, creio que já aprendi. Que ela é dom de Deus, é linda e maravilhosa. Que os amigos são nossas joias, raras e preciosas. Que ela vale muito mais que os cristais de Murano, que a prata que brilha e o ouro que reluz, e todos os elogios que já recebi. Pois tudo é efêmero, são as vãs filosofias do ser humano. A vida é muito mais do que podemos compreender. Viva a vida, creia no poder de Deus. Ao grande profissional do SAMU, enfermeiro Eric, com carinho e gratidão do poeta Nunes de Souza. Obrigadão. Nas suas mãos tem mais um outro, contagem regressiva para o próximo. Também quando você atende, a pessoa dá aquela contagem regressiva, né? Sim. Tá, o próximo texto também é. Que legal, muito obrigado. Só tenho a agradecer. Para você dar uma vez ler isso daqui, lembrar aqui da cidade de vocês, em Bonfinópolis. A capital dos amigos. Capital dos amigos. Obrigadão mesmo, viu? Valeu mesmo. Eu sei que você não tem muito tempo para fazer leitura, mas algo que você tiver em casa. Tem as folgas. Nos plantão, quando dá ocorrência, né? A gente pode fazer uma leitura. Beleza? Você é casado, que eu vi aí. A esposa pode estar no momento de aula, mas estar no celular. A hora que com os meninos para dormir, né? Você tem filhos? Eu tenho uma menininha. Eu tenho uma filha de 14 anos. Ano que vem, debutante de 15 anos. Vocês fiquem. Mas um abraço a ela, a toda a sua filhinha lá. Filha, né? Filhinha, Um abraço a ela, a sua esposa. Obrigado. Cuide bem do Eric, o Eric está cuidando de todos nós. Tá bem? Obrigado. Grande abraço, até a nossa próxima matéria, se Deus quiser. Obrigado, pessoal. Valeu mesmo. Tamo junto.